Ok, estamos de volta, né? E a gente vai discutir agora um assunto aí que está dando o que falar literalmente, né? Todo mundo conhece o Aeroclube de Natal, um clube tradicional, né? Que já tem história e agora corre o risco de fechar suas portas. Literalmente uma briga judicial, se pode se chamar de briga, uma ação judicial do governo contra o Aeroclube. O governo está reivindicando aquele espaço como seu, né? E já vem tramitando há muito tempo na justiça e agora o Aero já foi intimado para dentro de 90 dias fechar literalmente as portas do clube e entregar ao governo do estado. Eu estou aqui com Fábio Macedo, que é o presidente do Aeroclube, né? O governo já está como certa vitória, já tem planos para transformar o Aero em outro projeto, mas Fábio, aí, já perdeu o Aero ou vai ter briga ainda no tapetão, como diz aí na linguagem de futebol? Não, só para o telespectador entender, na verdade estamos sob efeito de uma liminar. E nós estamos entrando ainda esta semana com o recurso, o agravo, exatamente tentando reverter esta decisão que foi uma surpresa. E Natal e o esporte todo e todos os cronistas, toda a população de Natal está absolutamente perplexa com o rumo que este governo está dando ao Aeroclube. Eu queria que você explicasse um pouco dessa história aí, nem da história do Aero não, a história do problema, para o telespectador se situar em casa, saber o que está acontecendo, né? A gente sabe que é uma questão que tramitou na justiça e que o Aero, vamos dizer, perdeu aí nesse primeiro instante, né? E está aguardando aí, está entrando com recurso. Mas vem desenrolando há quanto tempo? Como surgiu essa história? O Aero já tem o clube como seu há muito tempo e na hora para descobre que não tem propriedade de nada, é tudo história. Na verdade o Aeroclube está lá desde 1928. O Aeroclube é patrimônio de Natal, né? É de utilidade pública desde a sua fundação. Então, nós acreditamos assim que tem uma lei, tem uma discussão jurídica, não é finalizada ainda, estamos recorrendo ao STF, ao STJ, tem duas ações, e a outra que a gente está discutindo hoje é a validade da doação, que foi feita em 1951 com a lei, e a outra discussão, que é a que está no momento na imprensa, que é a reintegração de posse, que a PGE entrou contra o Aeroclube, tá certo? E o juiz deferiu a liminar, considera um prazo de 90 dias para nós deixarmos isto mediante liminar. Se nós conseguirmos reverter isso no tribunal, que nós temos muita confiança na sensibilidade e na compreensão dos nossos argumentos, a situação volta para a discussão apenas naquele momento da propriedade. Então, o Aeroclube está pronto, desenvolvendo a sua atividade. Sempre é a praça que até o Estado tem, quem mais usa, porque gerninhos, jogos paradesportivos, paraescolares, jogos da juventude, realizados pela Secretaria de Esporte e Educação, 100% são realizados no Aeroclube. E o exemplo que a gente tem dos bens administrados pelo Estado não são bons exemplos. Na verdade, o Estado não administra bem nenhum, não. Quando ele tem o domínio de um bem, esse bem se acaba bem ligeirinho. A gente já sabe disso, tem muitos exemplos, né? Isso pega muito mal, que tem muitos imóveis e muitas estruturas de hospital, de tudo, do Estado, que o Estado não consegue manter. Então está tentando ir buscar um bem que está bem administrado para também jogar literalmente no lixo. E vocês, em que pé está a situação agora? O clima deve estar muito tenso lá dentro do Aero ou está tranquilo? O que funciona hoje no Aero, no Aeroclube Natal? O que funciona? Nós temos a escola de aviação, né, de esporte de aviação, paraquedismo, de piloto, de comissário. Nós temos vários esportes, como tênis, 9 quadras de tênis, que a gente está recebendo, inclusive, esse final de semana, durante 10 dias. Natal vai ser a cidade mais comentada do tênis brasileiro. O campeonato infanto-juvenil brasileiro vai ser realizado nas quadras do Aeroclube. Temos o xadrez, o beach tênis, o vôlei de praia, temos o futebol. Todas essas atividades e a natação são realizadas de maneira corriqueira. Além de sediarmos 4 federações, a Federação de Tênis, de Xadrez, a de Voleibol e a Federação de Desportos Aquáticos. Tudo isto nos quadros do Aeroclube, ou seja, o Aeroclube é um grande aliado de qualquer governo. Nós não temos partido, o Aeroclube é absolutamente apartidário, ele está sempre como um instrumento, além de social, a gente desenvolve projetos com crianças carentes, com a Casa do Bem de Flavinho, com o projeto Semeando o Futuro do bairro do Bom Pastor, estamos sempre dispostos a oferecer mais. Agora, lembro a vocês que nós
desenvolvemos uma atividade porque o sócio, ele contribui, porque o aluno, ele contribui. E aquele custo que cada um oferece, a gente devolve, cuidando da área, preservando e oferecendo de volta esporte. E você sabe que você é um esportista de longa data, né? Que cada criança que a gente tem no esporte é um risco menor de gravidade com a delinquência, com o consumo de drogas, que infelizmente está criando uma grande dificuldade na nossa nação. E como é que está funcionando aí essa questão? Quantos sócios tem o Aeroclube hoje? E esses sócios como foram surpreendidos, né? Já que todos tinham o Aero como patrimônio do próprio clube. Olha, nós tivemos uma assembleia esta noite passada e para nossa, não uma surpresa, mas para nossa grande alegria, todos os sócios se uniram, todos os sócios, inclusive, deram um crédito de confiança à diretoria, à minha pessoa e ao nosso grupo de trabalho e criamos até uma taxa extra para enfrentar a crise, para terminar de fazer a obra da nossa cozinha que estava com certas dificuldades, para terminar de fazer os calçamentos internos e toda aquela parte de acesso aos deficientes físicos, para melhorar a visibilidade, a pintura do clube, etc. Então, o sócio ontem, obrigado ao sócio, ele entendeu a mensagem, ele confia no bom senso da justiça, ele confia também no bom senso das negociações, que os canais não estão fechados, apesar de uma discussão acalorosa, na imprensa, etc. Mas há um relacionamento entre nós, diretoria, e a Procuradoria do Estado, de maneira muito tranquila. E tem um canal de diálogo, porque nós entendemos que tanto a Procuradoria, se em um determinado ponto, como nós, defendemos a mesma coisa, o zelo por aquela área. E como é que tem sido as reuniões, e se estão havendo reuniões com o pessoal do governo do Estado? E vocês já tiveram acesso, por exemplo, a discutir esse assunto também com a governadora, que na verdade é quem pode dar um ponto favorável para vocês? Governadora, se a senhora estiver nos assistindo, estamos à disposição, canal aberto para o diálogo. Nós somos um aliado dos governos, repito, sem partidarismo. Então, nós estamos numa situação de diálogo tranquila. Nós temos um direito que é questionável para um lado e para o outro, porque o direito sempre é interpretativo, mas nós temos serviço prestado. Se nós fazemos bem, para que arriscar? Se nós administramos há 86 anos uma determinada área, para que arriscar? Vocês chegaram a discutir algum acordo, ou não chegou a esse ponto ainda? Não, simplesmente está na justiça o assunto. Não, nós temos uma judicialização do caso, que já vem de algum tempo, não é da nossa administração. Existe um canal de diálogo, nós vamos, em um determinado momento, a semana que vem, temos já agendado uma reunião com o procurador, de uma maneira muito tranquila, vamos discutir alguns aspectos, né? E entendemos que ninguém administrará aquela área melhor do que nós. Porque nós lá preservamos, nós cuidamos e oferecemos de volta à sociedade. Seja o Estado, seja a comunidade carente, e seja o próprio sócio que quer fazer o seu lazer. Eu estava falando um exemplo que tem da administração do Estado, de uma praça esportiva, o CAIC. O CAIC de Lagoa Nova, infelizmente, está completo abandono, uma estrutura precária, né? O ginásio do DED. Então, o ginásio do DED são estruturas aí esportivas que estão abandonadas pelo Estado por falta de recursos. Aí, como você falou, prevalece o bom senso. Pô. O Estado pode até ter direito sobre o bem, mas não tem como administrar, não tem o que fazer com aquele bem, né? Ele pode até reassumir o domínio do bem e terminar estragando, transformando ali numa grande praça de droga e de tudo mais, que é o que acontece com os espaços públicos hoje. Então é preciso ter muito cuidado, que às vezes o tiro sai pela culatra. É melhor o acordo nesse momento. Mas na verdade, assim, o nosso pensamento é que existe um trabalho que é prestado à sociedade há 86 anos. Subtraindo a discussão da parte jurídica, porque nós não comandamos os finais da justiça, o que de concreto se tem é um clube responsável, um grupo de pessoas abnegadas que estão sempre contribuindo com o dinheiro para a atividade desportiva. Todas as nossas benfeitorias são realizadas com a contribuição dos sócios. Não é verdade, é falácia dizer, enriquecimento, todo mundo sabe das nossas dificuldades. Não é verdade, ganha dinheiro de 1000 coisas. Isso não é verdade, é apenas uma maneira de influenciar ou o judiciário ou influenciar a opinião pública contra uma instituição que tem um laço, tem uma história e tem mais. Foi doada,
foi legitimado em 1951 e toda essa discussão, ela vem por uma lei da ditadura militar, a Lei 205 de 1967, que criou um instrumento legal para, de fato, criar a destruição dos aeroclubes do Brasil. Tumultuar o ambiente, na verdade. Exatamente isso. Mas aí você considera que o aeroclube foi desconfigurado ou ele continua sendo o aeroclube, apesar de ter aberto o leque para outros esportes? O aeroclube, ele nunca perdeu a sua vocação, que era atividade de aviação, atividade cultural e social e atividade desportiva. Ele nunca perdeu este propósito. Então, ficamos muito tranquilos dentro desta linha, deste ponto de vista, que o aeroclube é um patrimônio da cidade de Natal, é de utilidade pública e vai ser protegido por nós e pelo bom senso. Legal. Fábio Macedo, pessoal muito confiante do aero, boa sorte para o aero. Eu sou a favor que o aero permaneça com o aero. Um motivo bem simples que eu já disse, não que o governo não tenha direito, mas ele não tem capacidade de administrar, nem o que tem. Imagine pegar um clube que já está montado aí com uma belíssima estrutura. Para vocês aí em casa, uma boa tarde, até amanhã.